Olá, prezado telespectador, prezado ouvinte, internauta, você que neste momento faz uma pequena parada para refletir conosco dentro desse contexto catequético. Eu estou aqui apresentando o Diretório para a Catequese, estou na parte terceira, que tem como título a catequese nas igrejas particulares. E aqui nós já falamos o que é igreja particular. Normalmente dizemos que a igreja particular é a diocese, ou então a arquidiocese, e outras instituições desse mesmo nível, uma prelazia, por exemplo, e assim por diante. Agora, dentro dessa organização das igrejas particulares, nós temos lá o capítulo 9, que fala a comunidade cristã, ela é sujeito da catequese. E dentro da comunidade há diversas situações para a evangelização. Eu queria aqui, no programa de hoje, falar sobre as associações, os movimentos e os grupos de fiéis. É uma continuação daquilo que a gente falava no programa passado. Eu digo que as associações de fiéis, elas devem estar inseridas na pastoral orgânica. É fundamental que na diocese exista uma organicidade da pastoral. Para não ficar um grupo de lado, outro grupo de lá, quer dizer, sem um entrosamento. Por isso, é muito importante numa diocese ter o coordenador de pastoral. E o coordenador de pastoral ter esse delicado trabalho, eu digo delicado, porque realmente não é tão fácil, de criar unidade em todos os movimentos, associações, pastorais, né, para que haja realmente uma pastoral organizada. É aquele ditado, né? Quando a gente soma as forças, a gente tem muito mais força. Mas quando a gente fica separado, dá a impressão de uma seita. E não podemos criar seita dentro da igreja. Nós temos que ter uma unidade. Por isso que a igreja tem o Papa como ponto de unidade, tem o bispo como ponto de unidade, tem o pároco como ponto de unidade, às vezes tem o coordenador da comunidade como ponto de unidade também. Nós temos também as chamadas comunidades eclesiais de base. Elas promovem renovação na missão a partir da palavra. Hoje a CNBB tem falado muito de comunidades eclesiais missionárias. Mas é interessante a gente ficar na SEB, Comunidade Eclesial de Base, porque acontece no Brasil os intereclesiais das SEBs. Neste ano, por exemplo, o 15º Intereclesial das SEBs, na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, nesse mês de julho. É um momento assim muito forte das comunidades mostrarem sua cara para dizer que estão aí evangelizando. Elas querem promover renovação na missão a partir da palavra de Deus. Quando a gente fala disso, o C representando a comunidade, o eclesial representando a palavra de Deus, o B representando a base, para dizer que não é uma comunidade que vem do bispo e do padre, mas dos batizados. Eu até digo que o bispo e o padre também fazem parte das SEBs. Aliás, eu sou até aqui no Regional Leste 2, sou quem, como bispo, acompanha as comunidades eclesiais de base. É fundamental que elas sejam, logicamente, missionárias. Por isso que a CNBB está dizendo comunidade eclesial missionária, quer dizer, que realmente exerce uma missão na igreja. Estão enraizadas no Evangelho. Então, elas enraizam o Evangelho na cultura com experiências comunitárias. Então, as SEBs têm esta função tão importante, né, de colocar o Evangelho nas realidades sociais, nas realidades eclesiais também. Elas são sinal, eu diria assim, de vitalidade da igreja, de uma nova sociedade. São dados do Diretório para a Catequese, falando das comunidades eclesiais de base, das SEBs. Toda diocese deve ter alguma experiência da SEB, uma igreja integrada na vida da comunidade.
Em unidade com a igreja, as comunidades eclesiais de base, elas representam uma expressão de comunhão. É claro que não tem sentido uma SEB desligada da orientação da sua paróquia, desconectado do padre, por exemplo. E é claro que o padre tem que ter abertura também para esta experiência de vida comunitária. Elas são motivo de esperança para os novos tempos da igreja. A igreja é comunidade, aliás, ela começou com comunidade. É importante nas associações de fiéis os momentos formativos para esse lado comunitário, que seja uma formação mais integrada, concreta, específica. Devem também ter tempo reservado de dedicação à catequese, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Catequese com espírito de eclesialidade, em sintonia com a diocese, com a paróquia, que respeite a natureza própria da catequese na comunidade, como a catequese é trabalhada naquela paróquia. Então a paróquia deve acompanhar essa catequese até além fronteira, quem sabe até fora da sua realidade paroquial. No fundo, tudo isso para dizer, a igreja está a serviço da evangelização. E nessa evangelização levar a palavra, levando a palavra, criar comunidade. E eu fico por aqui, desejando para você as bênçãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o próximo programa.